está no ar o TV Câmara Entrevista. A esclerose múltipla atinge cerca de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste agosto, que é o mês de conscientização sobre a doença, nós buscaremos esclarecer aqui no programa as principais dúvidas em torno desse assunto. Para isso, eu conto aqui no estúdio hoje com a presença da doutora Maria Cecília De Vecino, que é neurologista e coordenadora do Núcleo de Esclerose Múltipla do Hospital Moinhos de Vento. Também está conosco o Nairo Lag de Oliveira, que é um dos fundadores da AGTEM, a Associação do Grupo de Troca de Experiências e Esforços Múltiplos. Desde 2010, a instituição presta apoio aos pacientes com esclerose múltipla. Eu agradeço muitíssimo a presença e disponibilidade de vocês. Doutora, eu começo lhe perguntando o seguinte: em linhas gerais, o que é a esclerose múltipla e de que forma ela se manifesta no organismo? Pois, a esclerose múltipla é considerada uma doença autoimune. Esse autoimune significa que anticorpos produzidos pelo organismo consideram o cérebro ou a medula, o sistema nervoso central, como sendo um vírus ou uma bactéria e funcionam na sua teórica função normal, só que daí agridem em vez de curar. Né? De forma geral, isso tem algumas outras questões, mas basicamente a autoimunidade é o eixo da esclerose múltipla. E se manifesta de diferentes formas, né? Então, esse múltipla, a gente comentou, a gente sempre comenta isso, esse múltipla significa exatamente isso. São múltiplos sintomas, são múltiplas formas de se manifestar, são múltiplas formas de evoluir, né? Então, é múltiplo mesmo, no sentido mais amplo da palavra. Nairo, na tua avaliação, contar com um mês específico para abordar a questão da esclerose múltipla, o agosto laranja, auxilia numa tomada de consciência por parte da população ou mesmo do poder público para daí, a partir disso, criar novas políticas para essa população? Com certeza, porque aí a gente tem um foco bem direcionado para esse assunto. Porque durante o ano a gente vai vivenciando as múltiplas facetas da doença, mas tendo uma data, um mês que vai determinar isso, então fica mais claro e ajuda na divulgação e até para pesquisa, para apoio, para tudo, é de grande valia, assim. Como iniciou a tua trajetória aí, né, de trabalho na AGTEM a partir da descoberta da doença? Traz esse resgate um pouco para a gente. O meu diagnóstico foi em 2008. E aí, como não tinha informação, a gente não sabia o que era a doença. Não sabia os sintomas, não sabia. Aí a gente foi pesquisar na internet. Na época, minha esposa foi pesquisar e veio todas as desgraças possíveis da doença. Tudo que era informação errada. Então, com isso, a gente não sabia o que esperar do futuro. E eu tinha 44 anos. É dito uma doença de jovem, né? Então, apesar do nome esclerose, né? Aí a gente foi procurar. E aí, quando se teve essa dificuldade de ter apoio e auxílio na informação, no acolhimento para o diagnóstico, a gente resolveu criar o grupo para futuras pessoas diagnosticadas. Tu te referiu a esse termo esclerose, que é indevidamente utilizado de uma forma, né, por algumas pessoas de forma pejorativa, dizer que, enfim, alguém esclerosado ou qualquer coisa do tipo. Esse tipo de postura, de conduta, causa alguma dificuldade para os pacientes, seja da esclerose múltipla ou, por exemplo, de uma outra doença que é a ELA, esclerose lateral amiotrófica? Qual que é a tua avaliação sobre esse estigmatismo em volta da doença? O nome esclerose, ele tem um peso muito grande. Ele tem um peso muito grande. Então, quando tu diz que tu é portador de esclerose múltipla, as pessoas dizem, coitado, tão novo. Aí tu pergunta, mas tu sabe o que é esclerose? Não. Pois é. Como acabar com essa desinformação, doutora? Acho muito difícil. A gente vivencia isso diariamente. Essa questão do esclerose, na verdade, é um termo que vem da patologia, né? Das primeiras descrições lá na patologia. E então se aplica a várias coisas. Se aplica a esclerose múltipla, a esclerose lateral
amiotrófica, se aplica a esclerose sistêmica, que é uma doença da reumato, tem várias escleroses. E todos podem te dizer exatamente a mesma coisa. Quando tu bota esclerose, pronto, olha assim, não tá bem, não tá nem assim um pouquinho atrapalhada as ideias, assim, é um absurdo, é um preconceito crônico e a gente não consegue mudar. E não, o termo não vai mudar. Então, essa questão do esclarecer, eu acho que a gente está há anos tentando explicar isso para as pessoas, porque é um estigma muito pesado, não só para quem recebe o diagnóstico, porque no primeiro momento, acho que quem recebe o diagnóstico diz, meu Deus, eu me lembro o que eu almocei hoje, sabe? Já vem aquela coisa direta, até para esclarecer que não é por aí. E isso tem reflexo em relações sociais, tem reflexo em relações empregatícias, isso tem reflexo direto em coisas de estudo, de educação. Então, é um problema muito grande. E a gente fala e parece que a gente está... que nunca falou, porque é geral, né? Não tem esse retorno, né? Não. Sim. O que se sabe hoje sobre possíveis causas para essa doença e o porquê ela se manifesta de forma diferente em cada organismo? São coisas diferentes que você está me perguntando. Assim, que a gente tem, graças a Deus, hoje um conhecimento bastante amplo do que causa essa doença. A gente entende todo o processo da autoimunidade, né, o que eu comentei dos anticorpos. A gente sabe que isso não acontece de graça, a pessoa tem que ter um sistema imunológico geneticamente já frágil para algumas coisas, então, ou modulado de uma forma um pouco diferente, que facilitam a ocorrência da doença. E a parte onde a gente ainda é perneta, né, a principal, que é aquela assim, o que faz desencadear isso? Porque, por exemplo, tu pega irmãos, né, existe coincidência em irmãos monozigóticos, né, os idênticos, até existe, mas não é de 100%. Então, se fosse só pela genética, né, se fosse só pela autoimunidade codificada geneticamente de um modo inadequado, todo mundo teria que ter. Então, a gente sabe que tem alguma outra coisa que faz com que em algumas pessoas se manifeste e outras não. O problema é que a gente não sabe o que é. Então, nesses anos todos, vem se testando tudo que tu possa imaginar de vírus, de coisas, tem hipóteses tapafúrdias ou não, tudo é testado, porque a partir daí é que a gente imagina que a gente possa propor mais do que tratamento, que a gente possa propor de curar. Né? Então, o conhecimento que a gente tem é assim, ainda ruim nesse sentido. Se avançou muito, muito mesmo, o conhecimento da genética tem, né? O conhecimento da imunologia decolou, a gente conhece tudo. E aí a gente também conhece algumas coisas que fazem com que algumas pessoas tenham alguns tipos de doença, mais severo, menos severo, que afete mais uma região do cérebro do que a outra, que afete mais medula do que a outra. Algum conhecimento a gente tem disso. Né? Falta bastante ainda, mas a gente já tem uma compreensão bem melhor. E em algum momento, por exemplo, se dizia que alguns tipos de evolução da esclerose múltipla, os primariamente progressivos, talvez fosse uma outra doença. Hoje a gente já entende que não, que na verdade são fases e evoluções da mesma doença que vão também se manifestando de formas diferentes. Existe algum sinal de alerta para esse paciente? Alguma manifestação que ele deve daqui a pouco ter e procurar ajuda? Qual seria assim o primeiro? É difícil porque mesmo a primeira manifestação é também muito variada, né? Tem pessoas que têm alguma coisa visual, outros têm alguma coisa de marcha, é muito variado. Eu acho que talvez o principal alerta fosse quando alguma coisa fora do comum acontece e eventualmente se repete, ou se demora muito tempo a melhorar, né? Tu já sabe, aquela labirintite que não cura nunca, né? Aquele olho que está ruim há horas e não melhora, alguma coisa que fuja de um padrão normal. Sim. Né? Uma dormência na perna. Dormência na perna tem que passar quando, né? Tudo sacode. Não passou. Opa. Né? Começa a prestar atenção. Claro, isso tem o lado A e o lado B, né? Isso é muito bom para quem for suficientemente organizado e tal. E também tem o lado B, do tipo assim, todo mundo fica apavorado na primeira vertigem e tal.
Então é difícil, né? É possível que essas manifestações diversas, assim, o fato de ser uma doença com múltiplas fatores e consequências dificulte ainda mais o diagnóstico a partir do momento que talvez um primeiro sintoma possa também estar associado a alguma outra doença, Nairo? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a melhor forma de ilustrar ou demonstrar isso seria numa reunião da associação, por exemplo, aonde tu vai ter diversos portadores reunidos, cada um com uma sequela, com uma coisa diferente. Um com problema de visão, o outro com mobilidade, o outro com controle de esfíncter, um usando fralda, o outro usando andador. Então, e são todos esclerose múltipla. E todos com uma história muito diferente, E todos, né, com histórias diferentes. Então, essa diversidade, essa multiplicidade da doença, quando a gente se reúne, que a gente enxerga isso. Consegue perceber. Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui agora, eu estou com diplopia, tu não percebe, entendeu? Então, assim, eu estou enxergando duplo. Ok, é o que tem para hoje, entendeu? Tem o remédio, alivia. Tem momentos que a gente não consegue identificar o que causa ficar pior, aí a gente vai para usar os de sempre. Estresse, correria, ansiedade, claro, piora tudo. Tu pode ser são, né? Tu pode ser são, mas piora tudo. E a esclerose múltipla em si, ela para nós, ela não é uma interrogação na dúvida, é que a gente não sabe o que esperar. Eu acordo de manhã e a perna não mexe. Aí daqui a pouquinho a perna volta a funcionar. É como se ligasse um disjuntor e desligasse um disjuntor. E assim vai. O que tu pode dizer já em termos de conquistas, na tua opinião, e o que ainda precisamos melhorar para os pacientes de esclerose múltipla? Eu acho que a rapidez no acesso ao remédio. Porque atualmente, a doutora já confirmou isso ali, dizendo, hoje o diagnóstico, ele, apesar de ainda ser meio misturado com outras doenças, mas ainda assim tem mais facilidade para o diagnóstico do que era alguns anos atrás. Sem dúvida. E ter a acessibilidade para os remédios, porque existe um período que a gente vai tendo que se diagnosticar a doença, e depois tem um período para escolher o remédio, para ter acesso ao remédio e para fazer. Então, esse período longo, que pode levar 6 meses, eu acho, ou mais até às vezes, é que dificulta também. Eu não sei quanto isso reflete em prejudicar a doença, né? Porque como não tem cura, ela está sempre, ela é progressiva, o que a gente tenta fazer é controlar a velocidade que isso vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso. O fato do medicamento talvez auxiliar, trazer uma qualidade de vida para esse paciente, ainda que não cure a doença, e também o fato de daqui a pouco serem remédios com um custo muito elevado, doutora, faz com que ainda seja mais ainda necessária essa acessibilidade que o Nairo coloca, né? Com certeza. A rigor, a medicação hoje que a gente, todas, né, a gente tem várias alternativas, a questão é tentar diminuir o curso, né, da evolução, e agora a gente já está ficando um pouco mais abusado, já está ficando mais ambicioso, a gente já quer controlar coisas que a gente sempre viu acontecerem na doença, para tentar fazer com que as pessoas evoluam de um modo mais benigno, digamos assim. O termo não é bem esse, mas digamos, de um modo mais tranquilo, tentando manter qualidade de vida, tentando manter as coisas da melhor forma possível. Acho que isso mudou muito. Mas sim, continua sendo um mantra, né? Diagnóstico tem que ser logo, o diagnóstico às vezes às vezes não, né? Frequentemente é muito demorado. Tem a ver com isso, né? Tem uma coisa da Academia Americana que diz assim, às vezes é difícil para o paciente explicar o que está sentindo porque ele não entende, e para completar o médico também não entende, daí vira assim uma conversa muito difícil. Então, às vezes, esse diagnóstico realmente é lento pela
dificuldade de a própria pessoa entender o que está acontecendo com ela. Daí entra num sistema que às vezes não é nem um pouco amigável, né? Te marca uma consulta para daqui a 6 meses, por exemplo, né? Isso é o sistema público. Sim. Não estamos, né? Diferente de chegar no consultório e tal. Então são vários entraves, são várias coisas. Acho que a gente viu evoluir muito bem algumas coisas. Por exemplo, alguns anos atrás, o acesso a uma ressonância magnética, que é uma coisa fundamental para o diagnóstico, era uma raridade. Tu pegavas no meio do interior, acho que tinha 1, 2 aparelhos, se isso. E o acesso era uma dificuldade. Acho que várias coisas foram melhorando. A gente está quilômetros-luz de estar numa situação confortável. Mas eu acho que está melhor do que antes. E acho que essa questão que tu tinha comentado, as pessoas se reunirem, entenderem, isso faz com que também exista uma maior divulgação, porque tu conta para Isabel conta para... Sabe? Isso vai fazendo um entendimento melhor. Cria uma rede, Cria né? uma rede. Cria uma rede, exatamente. É isso que a gente chama, porque atualmente a gente tem assim, como hoje a comunicação com a internet é muito rápida, as pessoas, a gente pergunta alguma coisa logo que sente um sintoma diferente. Mas nós estávamos comentando ali fora agora, antes para gravar o programa, que nem tudo é causa da esclerose múltipla. Por exemplo, se eu tiver uma cárie no dente, não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Então, a gente tem que entender que a gente é um ser humano, é uma pessoa. Uma pessoa, de qualquer maneira. E de qualquer maneira, independentemente da esclerose múltipla. Sim. Então, assim, só que entender o que a gente está sentindo é difícil. E aí a gente está falando, assim, do portador e da parte médica. Mas e os familiares na volta que não entendem o que está acontecendo? Né? Os cuidadores que olham para a gente assim, mas o que está acontecendo? Tu está bem, eu estou te olhando, tu está aí com... E aí entra o trabalho da AGTEM justamente para conscientizar também as famílias, né? E solidificar essa rede de apoio. As nossas reuniões, a participação mais maciça são dos familiares. Que bacana. São dos familiares. Que é fundamental, né? Nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises sobre o Agosto Laranja, que é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Fique com a gente. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Comigo hoje aqui no estúdio estão a neurologista Maria Cecília Devessino, que é coordenadora do Núcleo de Esclerose Múltipla do Hospital Moinhos de Vento, e também o Nairo Lag de Oliveira, um dos
um dos fundadores da AGTEM, Associação do Grupo de Troca de Experiências e Esforços Múltiplos. Doutora, nós falávamos no primeiro bloco sobre essas dificuldades de diagnóstico. Eu lhe pergunto o seguinte, existe um perfil específico de paciente? Porque a gente acabou falando no início do primeiro bloco sobre o fato de talvez a esclerose ser uma doença atrelada à população mais jovem. Isso ainda procede hoje em dia? O que existe de estudo sobre isso? Não, nas primeiras descrições parecia que todo mundo estava concentrado entre os 20 e os 40 anos para ter o início da doença. Com o passar dos anos e o aumento do diagnóstico, né, está se diagnosticando mais, se aprendeu que não, né, essa doença pode afetar crianças muito pequenas, adolescentes, né, pacientes na faixa dos 20 e dos 40, mas também depois dos 40 e eventualmente até depois de uns 60, 70 anos. Então não existe isso. Tudo depende de como a doença vai funcionar. Então, não é a idade da pessoa que condiciona a possibilidade de ter ou não a doença, e sim as condições da própria doença. Então, a grande preocupação nova que a gente tem nisso é de lembrar isso, que crianças e adolescentes também podem ter esclerose múltipla. Então, é um diagnóstico que tem que ser pensado hoje em todas as faixas etárias, não mais setorizar, né? E a partir dessa descoberta é que se cria essa medicina especializada que a gente vinha falando anteriormente, de tratar individualmente conforme as manifestações daquele paciente? Sim e não, né? Olha só, a resposta é muito legal. Existem coisas legais, por exemplo, para tratamento das crianças, né? Então, algumas drogas que tu podes usar em adultos ou a partir dos 18, tu não pode usar nas crianças. Não existe autorização para isso, por não se conhecer efeitos de longo prazo e por aí vai. Nos adultos, tu já tem isso bastante mais avançado, né? A chamada medicina personalizada, então, de tentar entender nesse personalizado o perfil do paciente, não apenas na esclerose múltipla, mas o seu ritmo de vida, se estuda, se não estuda, se tem disponibilidade para fazer uma coisa ou outra. A gente tem um grupo enorme de medicamentos que são injetáveis, tem uma turma que vê uma agulha, desmaia. Então, tu tem que adaptar isso para cada pessoa. E onde a gente quer chegar é mais adiante, é na chamada medicina de precisão, que vai lá estudar o teu sistema imunológico, a tua determinação genética, para saber que tipo de coisa é possível, é útil, ou mais ou menos útil. Então, a gente está evoluindo até lá. Evoluindo, a gente ainda não está lá, né? Mas acho que já mudou muito também, né? Acho que já mudou muito e acho que mudou para melhor, né? A gente ainda tem entraves enormes, mas eu acho que o fato de a gente ter as drogas disponíveis já é um grande passo, né? Algum tempo atrás a gente olhava lá para os Estados Unidos, para a Europa, e dizia, eles têm aquilo lá e a gente não tem, né? Hoje a gente está com um arsenal completo aqui, praticamente falta aqui 1, 2 medicamentos, então a gente está melhor. E acho que quanto mais medicamentos, quanto mais conhecimento, até da forma de ação desses medicamentos, a gente vai tendo, a gente vai conseguindo também entender um pouco melhor que tipo de paciente, né, se adapta mais a um ou a outro. Então, pessoas que tenham uma evolução mais tranquila, né, com menos surtos, que são né, uma das demonstrações de atividade da doença, ou com ressonâncias mais tranquilas, a gente já tem ideia de que, bom, essas pessoas podem ser tratadas, às vezes, com medicamentos um pouco mais simples, digamos, né? Em compensação, pessoas que têm uma doença muito agressiva ou muito ativa, a gente sabe que tem que ser um outro grupo, né? Isso, a gente tem esse conhecimento hoje muito claro. Falando um pouco mais sobre as instituições que prestam esse apoio, a AGAPEM, Associação Gaúcha dos Portadores da Esclerose Múltipla, e também a AGTEM, Como, Nairo, funciona a relação de vocês com a comunidade médica e também com o núcleo de esclerose múltipla do Hospital Moinhos de Vento ou alguma outra entidade aqui em Porto Alegre? Nós, quando fundamos e criamos a AGTEM, a gente partiu do princípio do seguinte: nós estamos criando um formato novo que não vem para competir com a AGAPEM ou qualquer outra instituição, qualquer outra coisa, mas sim ser um apoio. Então, uma das
premissas da nossa associação é a gente não interfere nem em medicação, nem em médico, nem em indicação de nada, nós não comentamos nada, ninguém dá palpite de nada, é completamente vedado isto. É troca de experiências. As reuniões são sempre abertas, os médicos são convidados a participar, portadores, curiosos, outras doenças. E a gente tem, o contato que a gente tem é dos participantes da associação com os seus médicos. Então a experiência que traz dos seus médicos para a gente vai trocando ali. Mas não tem um formato de ser assim agressivo no sentido de ir atrás para buscar. Não, a gente é mais pelo acolhimento do que ir atrás. Então, às vezes acontece do jeito assim, a gente vai marcar uma reunião, sempre no terceiro sábado de cada mês, o nosso encontro. Já aconteceu encontro que tinha 2 pessoas, eu e a esposa. Já aconteceu encontros com 30 pessoas. Sim. Por quê? Porque aí vem os sintomas, aí vem o calor, a pessoa não está bem, a pessoa não consegue caminhar, fica fadigada. Então tem diversos componentes que as pessoas não conseguem ir. Além da dificuldade de, por exemplo, às vezes afeta uma área do cérebro, da coisa que afeta o controle do esfíncter. Aí tu não se sente à vontade para participar. Sim. Às vezes tu tem dificuldade motora, de caminhada. Aí é um andador, é uma motinho para poder andar, é alguma coisa assim. Ou tu não enxerga. Então é difícil. E não tem hora para se manifestar. Então eu costumo, sempre brinco na nossa reunião, digo assim, eu criei 5 disjuntores virtuais para mim. Que é a visão dupla, a perna formigando, a fadiga, e aí cada vez que vai cair num disjuntor eu digo, opa, vamos parando, porque senão, se a gente ficar insistindo, piora. E a gente é movido a energia. Então, muitas vezes a gente fez uma experiência de tentar fazer fisioterapia na água, uma piscina com água morna. Nossa, que desastre. Imagina. O calor faz mal, mas não para todo mundo, mas para o grupo que fez o teste, fez mal. Aí não dava para fazer uma coisa na piscina, era ruim. Então, depende, é muito maluco, para ser bem sincero. O positivo é que existem entidades como a AGTEM que tem essa preocupação de, né, pelo menos tentar dar uma melhor qualidade para esses pacientes. Eu acho que é muito, muito importante. Na verdade, toda vez que tu coloca pessoas que compartilham o mesmo problema, mesmo que ele seja diferente para cada um, mas existe um compartilhamento, tu tem o acolhimento. Né? E isso é talvez uma coisa muito transformadora na resposta que o paciente tem. Porque alguém largado às traças, lendo a internet, olha, não dá, a criatura não sai da cama, né? E não só o paciente, os próprios familiares também, Sim, né? Porque é uma coisa horrível. Então, quanto mais tu consegue, né, fazer com que as pessoas troquem experiência, falem, e às vezes até assim, entender que, opa, esse meu problema, que eu tô tão chateada com ele, tu também tem. Então a gente pode dizer, poxa, como é que a gente faz? Entendeu? Isso é super importante. A gente não tem, eu sou conselheira da AGAPEM há muito tempo, até por conta de que a gente tentou em algum momento ajudar de alguma forma, mas eu acho que essa proposta do grupo do Nério é muito diferente do que a gente deve interferir ou não. Eu acho que a gente não tem que chegar nem perto. Eu acho que é uma conversa de iguais que tem que se fortalecer como tal. Se a nós vem assim, tu perguntar o que tu, né, eu médica ou enfim, um paciente meu vai me perguntar o que eu acho, ok. Mas é outra relação, né, é completamente diferente. Eu tenho que ter a mesma atitude de acolhimento, eu tenho que ter a mesma atitude de compreensão da situação das pessoas, só que eu ainda sou aquela pessoa que tem que tentar organizar, né? Eu vou jogar com os sentimentos, mas é de uma forma totalmente diferente do que eles têm capacidade e condições de fazer. Sim. Né? Com relação a... Vocês se preparam agora para o encontro do Núcleo de Neuro, né, que acontece no dia 24.
Fala um pouquinho sobre esse evento e também sobre o trabalho desenvolvido pelo núcleo da qual a senhora é coordenadora. Eu sou uma pessoa privilegiada em múltiplos sentidos, né? Usando múltipla, porque dentro do Hospital Moinhos de Vento a gente conseguiu formar um núcleo de pessoas que trabalham num nível muito alto, né? A proposta do núcleo é essa, né? A gente está num hospital terciário que tem recursos que a boa parte dos hospitais não tem, né? Então a gente tinha que trabalhar num nível alto. O que significa trabalhar num nível alto? A gente desenvolve uma parte de pesquisa, tanto acadêmica quanto pesquisa clínica, na testagem de novas drogas. A gente trabalha em ressonância magnética com técnicas não convencionais. A gente está desenvolvendo um trabalho muito, muito bom. Tentar fazer as coisas ficarem melhor no sentido de facilitar diagnóstico, entender evolução, acompanhamento dos pacientes, a parte de sintomas. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito boa, trabalhando muito junto. Então a gente conseguiu formar uma coisa muito boa. E eu sou toda orgulhosa e boba disso aí, tá? Enfim, com toda a razão, né? Tomara. Mas, e essa ideia, então, de fazer algum encontro para pacientes, então não para médicos, que é uma rotina na vida da gente, é exatamente de tentar trazer um pouco desse conhecimento que a gente tem num nível que está ficando muito bom, né? Para dizer, olha, tem isso lá no fim do túnel, e não é trem, né? Porque é outra coisa, assim, a gente consegue trazer o que tem de bom nisso, né? No que a gente observa de evolução positiva que tem. Eu acho que a visão do paciente é de que estamos a milhões de anos-luz de qualquer coisa boa. Não boa, mas assim, resolutiva, digamos, né? Exatamente. E a gente está olhando assim, meu Deus, quanta coisa boa a gente está conseguindo fazer, o quanto a gente está conseguindo interferir. Então, acho que trazer esse outro lado, né? Mostrar assim, oi, a coisa é feia, é bem feia, né? Tá ruim? Tá ruim. Mas, gente, nós estamos andando, as coisas estão vindo, né? A gente tem algo para oferecer, a gente tem algo para falar. Outros países, né, fora do Brasil estão utilizando novos tratamentos, por exemplo, Rússia com células-tronco, pesquisas nesse sentido. É possível que um dia isso seja uma realidade nossa aqui? Como a senhora faz essa avaliação sobre esses estudos? Deixa eu te dizer assim, ó, hoje em dia a gente não está fora do mundo de forma alguma. Tá? A gente tem, a gente comentou rapidamente, eu acho que de todas as drogas em uso no mundo, hoje a gente não tem 2 que foram aprovadas tipo agora. O resto é tudo aqui. Então tá bem. Aí quando tu me falar de pesquisa de célula-tronco, ok, transplante de célula-tronco a gente faz. Então, a pesquisa em célula-tronco especificamente é uma coisa bastante difícil de avaliar, porque a forma das coisas serem feitas, na verdade, o transplante de célula-tronco, tu faz uma quimioterapia para a pessoa, né? Então, essa fase transformou por muitos anos uma doença que, ok, é do mal, mas não mata, né? Numa chance da pessoa se complicar e morrer. Mas os protocolos mais novos, né, de transplante de medula já tem outro perfil. Claro, é uma situação que se adequa a pacientes extremamente graves, não a qualquer um, mas a gente não está devendo em nada, né? E às vezes a gente fica preocupado quando vê assim, lá no fim do mundo, dobrando a esquina, estão fazendo pesquisa com X coisa. Ok, pesquisa clínica e pesquisa acadêmica são coisas de alta rigidez formal, né? Então, quando tu começa a ver resultados muito diferentes ou coisa muito diferente, opa, né? Bom, então assim, célula-tronco hoje é uma realidade? Transplante de medula óssea é uma realidade? Né? Fazemos, né? Não tem problema, tá tudo aí. Eu utilizei esse exemplo somente para a gente abordar um pouquinho novas possibilidades e estudos nesse sentido, né? Se isso já ocorre também aqui no Brasil, a senhora esclareceu. Então, e eu aproveitei para te dizer isso, porque uma das coisas que eu acho muito cruéis é a coisa que sai assim, não, lançaram uma droga no, sei lá, fim do mundo, dobrando a esquina e cura tudo. Como isso, é para os pacientes isso, Nairo? Isso como portador funciona assim, ó. O que acontece? A gente é cercado de pessoas que nos amam.
Sim. E todas as pessoas que nos amam nos querem ver bem. E todas têm a solução para o nosso problema. Todas têm. Todas têm a solução para o nosso problema. Do mais simples ao mais complicado, entendeu? Então assim, ó, se é pro bem, venha. Energias positivas, venha. Entendeu? Mas a parte que é clínica, que é da doença, passa pela questão do estudo, da ciência, da pesquisa. Mas esse acolhimento das outras pessoas para com o portador, no sentido assim, de querer ver a gente bem, também é gratificante. Porque a gente acaba aprendendo várias possibilidades novas, que eu de sempre brinco, né? Eu sou de formação católica, mas já transitei por todas as religiões. Não tenho preconceito, não faço nada. Eu sempre brinco assim, ó, que se for pensar da solução mais simples, água com açúcar para passar, ou até fazer as células troncos, se for para o bem, a gente experimenta. Porque é o que a gente está querendo, uma solução. A doença ainda não tem cura, né? Mas as pesquisas estão avançando, a cada dia tem novidade, e aí o processo é lento também. Porque o risco de jogar uma droga nova, sem estudo, né? aí pode causar problema. Porque tem remédios que podem, com a intenção de fazer o bem, podem fazer mal. A mesma droga para o bem pode fazer mal. Certo. Passados aí 11 anos do teu diagnóstico e cerca de 9 de atuação, né, de fundação da AGTEM, eu te pergunto quais seriam as tuas expectativas para o futuro com relação não somente à tua pessoa, mas aos pacientes da esclerose múltipla e a essa doença? Conforme a doutora falou, assim, ó, hoje a velocidade com que as coisas vêm são muito maiores do que eram há anos atrás. Então, assim, tem drogas novas chegando, tem pesquisa, tem envolvimento. Mas do mesmo jeito, para nossa surpresa, a doutora esclareceu antes, está chegando crianças com 14, 15 anos com a doença. Pois é. Que é outro tipo de relação que a gente vai ter, porque a gente está acostumado num grupo, na turma que tem dos 30 aos 50 anos. E na semana passada, 10 dias atrás, eu fui notificado de um caso de 14 anos e no nosso grupo entrou uma senhora também com 60 e poucos anos com a doença. Então, é os extremos lá. Extremos. Então, o mesmo remédio que vale para um pode não valer para outro. A expectativa é que as pesquisas continuem, que o acesso aos medicamentos seja de forma mais rápida, que os exames sejam mais precisos, que o diagnóstico não seja tão demorado, e que a gente possa, durante essa trajetória, essa caminhada de ainda não cura da doença, que a gente possa, pelo menos, conviver com ela harmoniosamente. Vai ter problemas? Vai ter dias que não vai dar para fazer alguma coisa? Vai ter dias que não vai dar. Nós temos uma companheira que diz assim, eu acordo de manhã e vou pensar, no caso das mulheres, né? Boto rasteirinha ou boto salto-agulha. Sim. São adequações no dia a dia, né? Então, aí tem que se adaptar, e a vida é se adaptar. E esse é a maior capacidade que a gente tem hoje, que é o maior prêmio que a gente tem hoje, a da adaptação. A gente consegue se adaptar. É difícil? Mas não é impossível. Quem se interessou pelo trabalho da associação pode entrar em contato de alguma forma? Tem o telefone, tem o site, que é o www.agtem.com.br, ou pelo telefone 51 992 96 4196. Tá certo. Doutora, para fazer um fechamento então do nosso programa, eu quero lhe dar a oportunidade de fazer um convite para quem está nos assistindo que participe do encontro realizado então no dia 24. No dia 24, 9 horas da manhã, Hospital Moinhos de Vento, o prédio é o que entra pela Tiradentes, né, que a gente tem mais de uma entrada, e a ideia é que a gente tenha 3 horas para conversar, né? A proposta é conversar sobre o que tem de novo, o que não tem de novo, né? E sobre como todos estamos vivenciando isso. Porque uma das coisas que eu acho super importantes, que o Nério comentou, a questão da adaptação, para nós médicos é muito interessante, os pacientes da esclerose múltipla são muito diferentes dos outros pacientes.
Eles têm essa capacidade de adaptação, eles têm uma capacidade de se reinventar que fica a gente, né? Assim, pô, como é que a pessoa tem recursos para isso, né? E a gente quer tentar ajudar isso, né? E de mostrar para as pessoas isso, né? Tá ruim, tá ruim. Pode ficar pior? Pode. Mas e o lado que tá bom? E eles, por incrível que pareça, sempre nos trazem o lado bom, né? É um contínuo. Eles têm uma visão da coisa super importante. E eu acho que esclarecer isso, do que a gente tem de novo, do que a gente tem em perspectiva, é uma forma da gente ajudar a fortalecer essa coisa que já vem naturalmente deles. É uma turma diferente, maravilhosa. A descoberta dessa resiliência, né? Capacidade de adaptação. Nós chegamos ao final, então, do nosso programa. Agradeço muitíssimo a presença, a disponibilidade de vocês, sempre esclarecimentos. Prazer. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.